Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente a casa, família, em nome de Jesus. Continuando aqui no Isaías, estudando o livro de Isaías agora, terminando o ano, estudando o livro de Isaías. Se não der para terminar esse ano, a gente se inicia 2026 estudando Isaías, ok? Capítulo 3. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão, toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, e o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável e o conselheiro, e o sábio entre os artífices e o eloquente. Dar-lhe-ei mancebos por príncipes e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro e cada um contra seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo, tu tens roupa e sê nosso príncipe, e toma sobre a tua mão essa ruína. Naquele dia levantará em si sua voz, dizendo, não posso ser médico, nem tampouco há em minha casa pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e sua obra são contra o Senhor, para irritarem os olhos de sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles e publicam os seus pecados como Sodoma, não a dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Queridos, não é brincadeira que o Senhor está chamando atenção aqui de Judá e de Jerusalém. Eu fiz aqui um apanhado, mais ou menos, né? O estudo é muito longo, muito prolongado. Então, como a gente tem pouco tempo, eu fiz só alguns apanhados aqui, tá certo? Aqui, na verdade, como já tem orientado, nenhum dominador prevalece, um dia ele cai. Desde o início do ano tenho falado sobre os dominadores. Dominadores, se a gente for analisar a história da humanidade, nenhum dos dominadores prevaleceu, nenhum deles. Não vai prevalecer. Isaías escreve que a liderança corrupta de Jerusalém, uma liderança corrupta, e Judá serão removidos, que os levou a um período de anarquia e desordem. Uma liderança, queridos, que não tem respeito pelo ser humano. Uma liderança que é arrogante, prepotente, que não respeita nem o próprio Deus. Não tem temor de Deus. Não subsistirá, querido. Não irá subsistir. É uma liderança anárquica, tá? Corrupta. Não prevalecerão, queridos. Nós não podemos esquecer nunca que toda a terra pertence ao Senhor. Pertence a Ele. Homem nenhum vai ser dono da terra. Ninguém vai ser dono. Ninguém, querido. E nenhuma riqueza prevalece sobre a face da terra. Nenhuma riqueza. Até hoje, como já falei várias vezes, nunca vi um carro fúnebre que tenha uma carreta carregando os bens da pessoa. Não tem. Então precisamos ter esse temor do Senhor. Tá certo? Aqui continua, né? A remoção da liderança e idosos que discursavam com mentiras que deveriam desviar do caminho da verdade. As consequências da idolatria e da corrupção são palpáveis, pois Deus traz juízo sobre o povo que se tornou vaidoso e egoísta. Presta atenção, querido. Aqui Isaías faz menção a líderes idosos
que discursam com mentiras, que desviaram do caminho da verdade. E as consequências da idolatria é a confissão. Amados, Jesus falou para os grandes líderes: raça de víbora, geração adúltera, hipócritas. Foi o que Jesus falou para os grandes líderes, porque desviaram o caminho do Senhor, desviaram da verdade, desviaram daquilo que realmente é real, ignorando o Deus de toda a terra, aquele que tudo fez, tudo ele edificou para o louvor da sua glória. Mas apesar de tudo isso, queridos, isso que às vezes eu paro, fico comigo mesmo, o amor desse Deus, a bondade desse Deus, a benevolência desse Deus para com o ser humano ainda, que apesar de toda transgressão sobre a nação, que houve sobre a nação, que deixou também o contexto, deixou ele propôs a restauração, querido, futura de Jerusalém, após o arrependimento. Lá no 2 Crônicas 7,14, o Senhor desceu o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Já falei isso antes, já ministrei sobre isso. Ali está todo o texto. Se arrepender, o arrependimento, querido. A palavra do Senhor vive nos chamando sobre arrependimento. O arrepender-se dos pecados, dos erros, das nossas falhas, da ignomínia. Pessoas que se desviaram da verdade. Jesus, caminho, verdade e vida. João 14. Não há nada neste mundo, queridos, não há nada, absolutamente nada, fique oculto aos olhos do Senhor. E a palavra do Senhor é muito clara, está em Gálatas, capítulo 6, tudo quanto o homem semear, certamente ele vai ceifar. O dia do acerto chega. Chega para todo mundo, querido, não adianta. Pode ser rei, pode ser servo, pode ser quem for. A conta vai chegar. A conta vai chegar e tu está preparado para esse dia? Tu está preparado para esse dia, querido? Mas a misericórdia do Senhor, ainda sempre de braços abertos, esperando o homem se arrepender, esperando o homem voltar-se para Ele. É um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, querido. A importância de uma liderança justa é o afastamento da injustiça, da consequência e da desordem. Uma liderança justa, querido, afasta as consequências da injustiça, dos corruptos. Uma liderança que temente o Senhor, ela não permite que a corrupção entre na nação. Ela não se vende. Ela não se vende. Por isso que a palavra do Senhor diz, é muito claro, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está lá no livro de Salmos, né? E que está dizendo, feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Agora, também, querido, terrível a nação que não tem um Deus como o Senhor. Consequências são gravíssimas. As consequências são gravíssimas. Quando há uma aliança justa, que dá também esperança futura, e Deus se volta para o seu povo. Quando há uma liderança justa, uma liderança que teme o Senhor, Deus se volta para o seu povo. E há esperança. As pessoas são alegres, as pessoas têm
planejamento, planejam, têm vontade de crescer, vontade de investir. Agora não é uma liderança corrupta, querido. Todo mundo quer fugir, não quer ficar ali. Todo homem deve ter em mente que o domínio de todas as coisas pertence ao Senhor. Todo homem tem que ter em mente que o domínio de todas a terra, do céu, da terra, de todas as coisas, pertence ao Senhor. Deus não criou o homem para ter domínio sobre outro homem. Deus criou o homem para ter domínio sobre as coisas da terra, não sobre outro homem. E a gente vê que os papéis são invertidos. Um quer dominar o outro, um quer derrubar o outro. É vingança, é governo, governar com ódio, com rancor, para destruir. O objetivo é a destruição. Então, amados irmãos, amigos, precisamos estar orando, orando mesmo. Sabemos que tudo isso está acontecendo. Já é o prenúncio do retorno de Cristo. Mas não podemos nos acomodar e nem deixar de orar. Hoje, quarta-feira, logo mais às 9h30, teremos nosso culto de campanha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante teu rosto e te dê a paz. Uma quarta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.